O domingo não é fim de semana. É muito triste quando um cristão, pensando no domingo, deseja a outro bom fim de semana. Não. O domingo é o primeiro dia da semana. É o primeiro dia de um tempo novo. Eu explico. Lembre lá no livro do Gênesis. O sábado é o 7º dia do tempo que começa com o primeiro dia, que é o domingo. O primeiro dia que, por causa da ressurreição, os cristãos chamam dia do Senhor, dia do Cristo ressuscitado, porque é o dia no qual Jesus ressuscitou e o dia no qual Jesus vem ao encontro da sua igreja, de 8 em 8 dias, vem ao encontro de sua igreja para lhe falar na Escritura e para alimentá-la com o pão e o vinho eucarístico, seu corpo e sangue. É o dia do sacrifício da missa, dia do sacrifício eucarístico, no qual os cristãos oferecem ao Pai no Espírito Santo o Filho feito Cordeiro, o Filho como vítima de reparação, de expiação pelos pecados do mundo inteiro. Então, este é o domingo, é este o significado tão bonito deste dia sagrado. Lá desde a ressurreição, desde aquele primeiro dia do Senhor, a cada 8 dias o Senhor vem, estando os cristãos reunidos, e se coloca no meio deles, pela sua palavra e pela Eucaristia. Então, um santo domingo para você, e desde já um santo início de semana, que seja realmente um tempo abençoado, consagrado pela ressurreição de Cristo. Seja para você como um novo tempo, uma nova chance de refazer a vida, uma nova chance de agradar ao Senhor. Então, vamos agora à meditação da Palavra de Deus. Escutemos a primeira leitura da missa deste 23º domingo. Graças a Deus. Então, essa leitura é do livro da sabedoria. Eu tinha falado para você, tinha explicado na semana passada como existem livros na Sagrada Escritura que foram tirados da Bíblia pelos nossos irmãos protestantes por causa dos primeiros reformadores protestantes, aqueles que romperam com a Igreja de Cristo. E entre esses livros que faltam na Bíblia dos protestantes está precisamente o livro da sabedoria. O livro da sabedoria é do século II a.C. É praticamente o último livro do Antigo Testamento a ter sido escrito. É atribuído a Salomão. Não é que Salomão tenha sido o autor do livro da sabedoria. Imagine, Salomão viveu no final do século X, começo do século IX, antes de Cristo. O livro da sabedoria é de 700 anos depois. É do século II antes de Cristo. Mas por que se atribui a Salomão? Sabedoria de Salomão. Porque é costume dos antigos. Tudo aquilo que é de poema, de salmo, dizer é Davi. Tudo aquilo que é texto legal da lei é Moisés. Tudo aquilo que é sapiencial, que é sabedoria, pensa-se logo em Salomão. Na verdade, não foi Salomão quem escreveu este livro, mas é palavra de Deus do mesmo modo. É bom que você compreenda que um livro é inspirado por Deus, não devido ao autor. Por exemplo, a carta aos Hebreus, ela provavelmente, vamos dizer assim, com 99,999%, provavelmente não é de São Paulo. É de alguém ligado a São Paulo, mas não é de São Paulo. Tanto que, em geral, na missa a gente diz leitura da carta aos Hebreus. Não diz mais leitura da carta de São Paulo aos Hebreus. E nem por isso ela é menos palavra de Deus do que a carta aos Romanos, que é de São Paulo. Não. Um livro é palavra de Deus porque está na Bíblia. E está na Bíblia porque os cristãos, a igreja, nossa mãe católica, desde o início, inspirada pelo Espírito Santo, foi discernindo quais eram os livros inspirados por Deus. E os reuniu numa coleção, na Bíblia, quer dizer, os livros,
essa coleção chamada Bíblia, que quer dizer livros, livros inspirados por Deus. Então, a primeira leitura de hoje é tirada do livro da sabedoria e vai nos dizer coisas muito bonitas. Escute só. Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Realmente, esse versículo aqui, meus irmãos, é mais profundo e mais importante do que a gente possa imaginar. Olhe, existem tantas coisas no mundo, tantas coisas na história humana, tantas coisas na vida que a gente não vai compreender. Às vezes parece que o mal triunfa, às vezes parece que o pecado é mais forte, às vezes a gente vê tanta injustiça. E por que Deus se cala? Quando a gente olha as feridas da história humana, as feridas da nossa história. Então, qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Quantas vezes dói o nosso coração diante do mal? Quantas vezes a gente pergunta, por quê, meu Deus? Por quê? E muitos perdem a fé, porque sem entender os desígnios do Senhor, dizem, não é possível, Deus não existe. Ou Deus não existe, ou Deus é mau. É um Deus perverso, ou é um Deus frio. Não, meu irmão, não, minha irmã. Aparece na cruz o amor de Deus. Olhe lá a cruz. Como é que a gente, depois de ter visto a cruz, de ter visto Jesus se entregando por nós, como a gente pode dizer, Deus é insensível, Deus é mau? Não, mas olha a lógica da cruz. A gente não pode entendê-la. A gente não pode. Sejamos sinceros. A lógica da cruz não é a minha lógica, não é a sua lógica. Não é uma lógica normal. Não, a gente tem que se converter a esse caminho da cruz, a esse modo de agir de Deus. Deus é Deus. Nos ultrapassa. Na profecia de Isaías, o Senhor diz, os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, tanto quanto os céus se erguem sobre a terra, assim meus caminhos estão acima dos vossos caminhos, e os meus pensamentos acima dos vossos pensamentos. Quem somos nós para querer enquadrar Deus no nosso modo de pensar? Para querer enquadrar Deus na nossa compreensão? Diz o versículo 14 que você ouviu nesse instante, na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas. É verdade. Nós somos limitados. Nós somos apenas pó que o vento leva. E por que tanta soberba de querer enquadrar Deus no meu pensamento? O Salmo 138, você conhece? Sonda-me, Senhor. Ele vai dizer, Senhor, se eu procuro te compreender, se eu procuro refletir sobre isso, eu adormeço e quando me acordo, não terminei ainda de compreender. Senhor, como os teus pensamentos a mim são misteriosos, como a sua soma é grande. Meus irmãos, uma atitude fundamental de quem crê é essa humildade, de não querer julgar Deus. Ah, se é assim, eu não quero crer, porque que Deus é esse que permitiu a morte daquela pessoa a quem eu amo? Que Deus é esse que não me curou daquela doença que eu pedi? Que Deus é este que não me livrou desse acidente? A pergunta é outra. Que raça de crente é você? Que quer engaiolar Deus na sua lógica? Que quer medir Deus pela sua medida? Que deseja ensinar Deus a governar o mundo? Meu irmão, um Deus que coubesse na nossa lógica não seria o Deus verdadeiro. Um Deus que coubesse na nossa lógica seria só um boneco que a gente teria inventado. É como diz a Escritura, as coisas escondidas pertencem ao Senhor, as coisas reveladas pertencem aos filhos de Adão, aos homens. Então, feliz o homem que entende isso. Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor?
Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas. E aí no versículo 16, o autor continua: mal podemos conhecer o que há na terra, e com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que há nos céus? Pois é, mal a gente se compreende, a gente é um mistério para a gente, e quer entender Deus. O machado quer perguntar àquele que o maneja: por que fazes assim comigo? A obra quer perguntar ao autor. Não, meus irmãos. Aqui, o exercício contínuo que a gente tem que fazer, é contínuo, viu? De prestar a Deus o obséquio da nossa fé. Quer dizer, de dizer a nosso Senhor, de dizer a Deus: eu creio em ti, ainda que tu me ultrapasses, ainda que eu não te compreenda. Um tempo desse, uns 2, 3 anos atrás, um filósofo francês, maluco, ateu, e desses que fazem propaganda do ateísmo, estava dando uma entrevista na revista Veja, que também não gosta da igreja, nem gosta de religião nenhuma. Estava dizendo na revista Veja assim: se o homem der à sua inteligência o lugar que a razão merece, e não humilhar a razão com essa coisa de fé, ele vai ver que Deus é uma bobagem, que Deus não existe. Ora, o que esse filósofo diz é uma bela tolice, é uma bela asneira. O homem não humilha a razão quando crê. Não, não humilha. A fé não exige que a gente renuncie à nossa razão. A razão foi criada por Deus. A razão é boa e é para ser usada. Agora, quando o homem crê, ele, com a razão dele, com a inteligência dele, percebe que a realidade é muito maior do que o que ele pode compreender. O homem que crê, com a sua razão, com a sua inteligência, olha a vida, olha a criação, a existência dos seres, olha a profundidade da sede de felicidade, de vida, de amor do seu coração, e compreende então com a sua razão que a vida, que o mundo, que a realidade não se esgotam, não se limitam naquilo que a gente percebe e naquilo que a gente entende. Então, com a sua inteligência, com a sua razão, com a sua reflexão, o crente diz: Senhor, eu creio. Não te compreendo, mas vejo os teus passos, vejo os teus rastros no mundo, na criação, no meu coração, na história. Eu creio, Senhor. É como a história daquele inglês que no começo do século XX, um cientista, um explorador inglês, ateu, eu já contei isso aqui há uns 6 meses. Ele estava no deserto do Saara e, para guiá-lo, tinha um árabe muçulmano, um beduíno, que o guiava no deserto do Saara. Deu meio-dia, o árabe muçulmano se prostrou para adorar Alá, como eles chamam Deus, Alá. E aí o inglês ficou olhando, rindo. Quando o árabe terminou a oração, o inglês disse: então você crê em Deus? O muçulmano balançou a cabeça, dizendo que sim. E ele disse: mas você nunca viu Deus? Nunca percebeu Deus? Nunca viu as marcas de Deus? Como você pode acreditar em Deus? Isso é tolice. O muçulmano continuou calado e continuaram a viagem. Mais adiante, chegaram num oásis, aquelas palmeiras, aquela fonte d'água, e então o inglês sentou-se para descansar. E aí, olhando para o chão, viu os rastros de um animal, de um leão, e ele disse: por aqui passou um animal. Aí o muçulmano perguntou: como é que você sabe que passou um animal aqui? Ele disse: olha aí o rastro dele. O muçulmano riu, apontou para a água, apontou para a areia imensa do deserto do Saara, apontou para o céu e disse: olha aí os rastros de Deus. É assim, né? Então a gente, quando crê,
não é porque escondeu, eliminou, humilhou a razão, ficou bobo. Não, a gente quando crê, é com a nossa razão que a gente crê. Mas uma razão que não é bitolada, uma razão que não é soberba, uma razão que não é fechada em si mesma, mas uma razão iluminada pela fé. Aí essa razão sim é ampla, é larga, é madura, é liberada. Tantos homens que foram homens de razão e creram. Então, somente tenhamos a humildade de compreender que Deus é santo, quer dizer, é para além de tudo que a gente possa imaginar. É exatamente este o sentido da palavra santo em hebraico, kadosh, quer dizer, o que está para além de tudo, separado de tudo, para além de tudo que eu possa pensar e imaginar. O Padre Zezinho tem uma música, nós vamos ouvir depois dessa leitura. Não te vejo, não te toco, não te sinto, não te posso imaginar. Deus é santo. Como é que eu posso compreender a ação de um Deus tão grande assim? Eu vejo apenas as réstias, eu vejo apenas os resplendores, os reflexos dessa ação. Mas eu não posso, de modo nenhum, engaiolar na minha pobre inteligência a ação de Deus. Aí o autor sagrado continua dizendo: alguém teria conhecido o teu desígnio, sem que lhe desses sabedoria e do alto lhe enviasses teu Santo Espírito? Só assim se tornaram retos os caminhos dos que estão na terra, e os homens aprenderam o que te agrada, e pela sabedoria foram salvos. Isso mesmo, só no teu Espírito Santo, Senhor, só no teu Espírito Santo, somente iluminados por ti, nós podemos ver um pouquinho, compreender um pouquinho da tua sabedoria. Não só daquela sabedoria, Pai Santo, que está na tua criação, mas a sabedoria tão impressionante com que tu diriges o mundo. Ó Pai Santo, ajuda-nos a crer. Ó Pai Santo, diante das dificuldades da vida, diante das tragédias, diante da enorme dor da família humana, que nós olhemos a cruz do teu Filho Jesus e digamos somente isso: eu creio, Senhor. Creio, mas aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor, que para além das escuridões da vida, tu és a luz inacessível. Eu creio, Senhor, que para além das dores, tu és o conforto, que para além das dificuldades da vida, das lutas da nossa existência, tu és a nossa paz. Ó Pai Santo, que olhando a cruz do teu Filho, a cruz de tamanha dor, a cruz de tamanha escuridão, a cruz de tamanho absurdo, tudo isso transformado em luz, em amor, em salvação, eu possa, Senhor, manter-me firme na fé em Ti e me abandonar nas Tuas mãos. Pai Santo, dá-nos, a mim e a todos os ouvintes, a sabedoria de caminhar na Tua presença e de crer. Ajuda, sustenta a nossa fé. Sustenta, Senhor. Nós só temos esta vida para viver de fé. Lá na Tua glória não será mais a fé, mas a visão plena. Ajuda-nos a viver da fé, de fé em fé, de fé em fé. Não pedimos para ver agora o que temos de ver mais adiante. Ensina-nos a dar um passo de cada vez, de passo em passo, de vez em vez, até chegar ali onde só haverá a alegria, o descanso, a luz eterna. Amém. Vamos agora escutar e rezar o salmo da missa de hoje. É o Salmo 89. Eu chamo a atenção para esse versículo, que diz assim: vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Ensinai-nos, Senhor, a contar os nossos dias, e dai ao nosso coração sabedoria. Isso mesmo, Senhor, fazei-nos ver como somos pequenos, e como em vós está a grandeza e a sabedoria. Escutemos o Salmo.
Agora vamos escutar, meus irmãos, a segunda leitura da missa deste domingo. Graças a Deus, graças a Deus. Meus irmãos, na verdade, essa carta de São Paulo a Filemo, que nós acabamos de ouvir, não é uma carta, é um bilhete. É um bilhete de São Paulo a Filemo. Paulo estava na prisão por causa de Cristo. Isso já no final da vida, está certo? São Paulo esteve preso algumas vezes, inclusive em Éfeso. E na prisão, Paulo encontra um escravo que estava preso. Por que estava preso? Porque tinha fugido. Era um servo, um escravo, que havia fugido e havia sido recapturado. Qual é o nome desse escravo? Onésimo. Esse escravo era pagão e na prisão Paulo o batiza. Paulo gera este cristão para Cristo. É isso que São Paulo diz aqui no versículo 10. Faço-te um pedido em favor do meu filho que fiz nascer para Cristo na prisão. Onésimo. Então, não é que Paulo tenha tido um filho na prisão. Não, ele batizou, ele gerou Onésimo pela sua pregação e pelo batismo. E aí, São Paulo descobre que Onésimo é escravo fugido de um cristão. De um cristão. Um cristão que ele conhecia muito bem. Um cristão que ele havia também pregado o evangelho para ele, Filemo. E agora esse escravo vai ser mandado de volta para o seu amo, para o seu senhor, Filemo. E aí São Paulo então faz um bilhete. Eu, caríssimo Filemo, eu, Paulo, velho como estou, agora também prisioneiro de Cristo Jesus. É bonito, né? É comovente. Faço-te um pedido em favor do meu filho que gerei na prisão, gerei para Cristo, Onésimo. Vejam, qual é o pedido que Paulo vai fazer? Eu estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse meu próprio coração. E aí Paulo diz, eu gostaria de tê-lo comigo. Eu gostaria de que ele ficasse aqui, cuidando de mim. Tá certo? Representando a ti, Onésimo. Como se fosse teu representante cuidando de mim. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer. Paulo é apóstolo, mas Paulo não se julga dono dos outros. Isso é muito bonito, né? Paulo é apóstolo, é pastor da igreja, mas ele não é um tirano. Ele não se julga dono da fé nem da vida dos fiéis. Sabe tratar bem as pessoas, sabe ter respeito pelas pessoas, sabe respeitar a dignidade e a competência de cada um. Então ele diz, eu gostaria de ter Onésimo aqui, mas ele é teu escravo, eu não quero fazer nada contra a tua vontade. Então, por isso, eu permito que ele vá de volta. Se ele te foi retirado por algum tempo e está aqui na prisão, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre. Por quê? Porque ele agora vai para ti, não simplesmente como escravo, mas ele agora é cristão. Ele vai como um irmão querido, muitíssimo querido para mim, e deve ser também querido para ti. Assim, se tu estiveres mesmo, Filemo, em comunhão comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Não o espanques, porque ele fugiu, não o maltrates, não. Ele descobriu Cristo. Quem sabe se não foi a providência de Deus? Como a primeira leitura fala, o livro da sabedoria. Quem sabe os caminhos de Deus? Onésimo fugiu, foi recapturado, colocado na prisão, ali conheceu Paulo, escutou a pregação de Paulo, Paulo o converteu e ele agora volta para o antigo patrão como um irmão, como um cristão. Está aí, veja os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus que vai escrevendo certo nas linhas tortas da nossa vida. Então, é muito bonito. Agora, aqui você pode perguntar, mas como é que um cristão tem um escravo? Que história é essa? Mas é verdade, é verdade. Não foi só aqui no Brasil, não, essa coisa triste. No mundo antigo,
2/3 da população do Império, da cidade de Roma, do Império, eram de escravos. E escravo era tratado como coisa. É interessante, os primeiros cristãos deixavam claro que em Cristo já não há mais homem nem mulher, já não há mais judeu ou pagão, já não há mais escravo nem livre. Todos somos uma só coisa diante de Cristo. Todos temos a mesma dignidade. Isso São Paulo cansou de repetir. Está certo? Em Cristo somos agora uma só coisa. Uma só coisa. Cristo é Senhor de todos. Cristo nos resgatou a todos. Cristo deu a todos nós a dignidade de filhos de Deus. Então, isso é muito forte no pensamento de São Paulo. Agora, por outro lado, os cristãos sabiam que todo o Império Romano era sustentado pela escravidão. E não podiam simplesmente, na prática, se jogarem contra essa instituição triste que havia. O que é que os cristãos faziam? Eles procuravam tratar bem, tratar com dignidade os escravos. Inclusive os seus escravos. Tratá-los como pessoas. Tratá-los como irmãos na fé. Muitas vezes no Novo Testamento, os apóstolos vão dizer servos, não é? Escravos cristãos. Servi bem aos seus senhores, sabendo que é ao Senhor do céu que servis. E dizia também, patrões, tratai bem os vossos escravos, sabendo que há um Senhor no céu, que é Senhor de todos, do patrão e do empregado, do escravo, do servo. Então, o que importa é isso. O cristianismo, dizendo que não há mais em Cristo escravo nem livre, o cristianismo coloca o princípio de que a escravidão é errada. O princípio que vai aos pouquinhos, como o fermento na massa, fazer compreender que não é possível a escravidão. Mas, por outro lado, os cristãos são realistas e não vão pegar de repente e fazer uma guerra contra a instituição da escravidão, mesmo porque não podiam fazer essa guerra. Os cristãos eram minorias e já eram perseguidos também. Então, isso tem uma lição importante na vida da gente, que é isso. O cristão vive no mundo, o cristão está no meio dos vai e vens da sociedade, com suas virtudes e com suas deficiências e erros. Os cristãos não estão fora do mundo, mas no mundo os cristãos devem ter como critério o Evangelho de Cristo. Devem ter como critério o Evangelho de Cristo e quando não puderem resolver uma situação, que pelo menos procurem fazer o melhor possível naquela situação. Então, São Paulo não pregou uma guerra santa. São Paulo não mandou ninguém pegar em arma, os escravos pegarem arma. Não. Esses que defenderam, às vezes, o pessoal da teologia da libertação, agora mais não, estão mais quietos. Mas no passado, vamos contra os grandes, vamos contra os ricos. Não, isso não é um princípio evangélico, sinto muito. Isso é um princípio marxista da luta de classes. Não é esse o princípio cristão. O cristão, à luz de Cristo, o cristão, à luz do Evangelho, ele vai distinguindo o bem do mal, o certo do errado, a verdade da mentira, o acerto do erro, e vai procurando pautar a sua vida por isso, o mais possível, mas com realismo e sem perder a paz. Então, esse bilhetinho de São Paulo a Filemo nos ajude a entender essas coisas tão bonitas, a dignidade de todos em Cristo, a bondade de coração de Paulo, que se compadece de Onésimo, e, ao mesmo tempo, o senso de realismo de São Paulo. É interessante, São Paulo não manda nem Filemo da alforria libertar Onésimo, não manda, pode olhar, mas diz, trata-o como irmão, trata-o com o respeito que se tem a um filho querido. Está vendo? Pois bem, que Nosso Senhor nos dê essa sabedoria, Nosso Senhor nos dê esse discernimento que não é fácil e que, como diz o livro da sabedoria, somente com o Espírito Santo. A gente escutou. Acaso alguém teria conhecido o teu desígnio sem que lhe desse sabedoria
e do alto lhe enviasses teu Espírito Santo, pois que o Senhor nos deu o seu Espírito Santo para que a gente saiba discernir. Vamos agora escutar o Evangelho deste Santo Domingo. Graças a Deus, graças a Deus. A palavra de Deus nos dê a vida eterna, nos encha de verdadeira sabedoria. Meus irmãos, o Evangelho de hoje é desses evangelhos que nos coloca no canto da parede. Escutem só, é muito simples o Evangelho de hoje, mas é de uma força. Observe como São Lucas começa. Se você estiver com a Bíblia na mão, se não, só escute. Logo no começo, como é que São Lucas diz? Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Olhe, no Evangelho, acompanhar, seguir Jesus é ser discípulo. Está certo? É ser discípulo. Então vocês imaginem aqui Jesus caminhando e uma grande multidão atrás dele. Aí veja o que acontece. Voltando-se, ele lhes disse. Então, virando as costas, voltando-se para trás, Jesus disse a essa multidão: se alguém vem a mim, mas não odeia, odiar quer dizer desapegar-se, amar menos, mas não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Que coisa impressionante. Jesus não nos engana. Jesus não se preocupa com números. Jesus não está impressionado, preocupado em ter um grande número de discípulos e por isso não fazer exigência nenhuma. Não, Jesus é muito franco. Olha para trás e diz: olhe, quem vem atrás de mim e não se desapega de pai e mãe, de mulher, de filhos, de irmãos, de irmãs e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Repare. E Jesus ainda vai mais. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Então aqui Jesus está dizendo quem pode e quem não pode ser cristão. É danado, não é? Porque nem eu sei se eu posso. Vejam, primeira coisa, o cristão, o discípulo de Jesus, o Senhor quer que ele seja desapegado de tudo. Que coloque Jesus acima de tudo. Meu querido irmão, minha irmã, ser cristão é isso, é amar Jesus. O cristão é aquele que é apaixonado, mas apaixonado por Jesus. Ame o que você quiser, mas no amor de Jesus. Tudo aquilo que lhe é caro, tudo aquilo que lhe é importante na vida, que seja por causa de Jesus. Nada pode, na nossa vida, concorrer com Jesus. Agora você imagine como isso é difícil. Quantas vezes a gente coloca o nosso trabalho acima de Cristo, o namorado, a namorada, o estudo, os instintos, a fama, o sucesso. Quantos políticos estão doidinhos, sem tempo nem para rezar um terço, nem para rezar uma Ave Maria, preocupados só com eleição. Quantos colocam o poder acima de Deus, o poder acima de Jesus? Então, veja, Jesus diz claramente, se alguém vem a mim, mas não se desapega da própria vida, não se desapega de si, não pode ser meu discípulo. Jesus é claro. Então, desapegar-se. E tem mais. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Essa frase aqui é muito importante. Essa frase tem duas coisas seríssimas. Olhe, quem não carrega a sua cruz. Cada um tem a sua cruz. Pode ser a cruz de uma pessoa doente que você tem que cuidar dela a vida toda. Pode ser a cruz de um defeito moral seu, de um vício que solapa o seu coração, que fere sua sensibilidade. Pode ser
uma doença, pode ser uma deficiência que você tenha. Cada um sabe qual é a sua cruz. Veja, Jesus diz carregar a sua cruz. Mas carregar a cruz como? Dou um exemplo. Vamos pegar uma pessoa homossexual. Para um cristão homossexual, estou falando de um cristão, essa homossexualidade é uma cruz. É a cruz dele. Cruz pesada, cruz dolorosa. E como é que ele vai levar essa cruz? Do jeito do mundo? Fazendo o que o mundo quer? Olha como Jesus diz: quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Então veja, são duas coisas: eu carregar a minha cruz, eu não fugir da vida, eu não fugir das dificuldades da vida, eu não me acovardar. Nosso Senhor não cria frouxos, Nosso Senhor não cria irresponsáveis. Não, tome a sua cruz, toma a tua cruz, enfrenta a tua vida. Então, mas como? Seguindo-me, caminha atrás de mim. Tomar a cruz e seguir Jesus. Ou seja, enfrentar a minha dificuldade, enfrentar a minha luta, mas com Jesus, do modo de Jesus, na vontade de Jesus. Mas, Senhor, por que tu não tiras a minha cruz? Jesus nunca vai fazer isso. Não, não. O Pai não livrou Jesus da sua cruz e Jesus não livra a gente da nossa. Deus nos quer maduros. Deus nos quer desapegados de nós. Deus nos quer firmes. Compreendem? É essa sabedoria da cruz que o mundo não tem. É essa sabedoria da cruz que só o humilde, só o que se abre para Deus pode entender. É essa sabedoria da cruz, e como disse a primeira leitura, só com o Santo Espírito de Deus pode se compreender. Essa sabedoria que quando a gente entende, quando a gente mergulha nela, a gente se torna livre, a gente se torna maduro, a gente se torna forte. Como é difícil. O danado é que quando a cruz vem, eu não reconheço sempre como cruz. Às vezes eu só vejo a escuridão, eu só vejo o absurdo e a tentação é desanimar. Pois bem, e aí Jesus ainda vai dizer mais. Com efeito, qual de vós, se vai construir uma torre, não calcula antes quanto vai gastar? Porque se não calcular, a torre vai ficar pelo meio porque vai faltar dinheiro e vão mangar dessa pessoa. E qual rei que se vai lutar com 10.000 soldados, não sente e não calcula primeiro se pode ganhar a batalha contra o outro que vem com 20.000? E se vir que não pode, manda logo fazer um acordo de paz. Pois, do mesmo modo, Jesus é fogo, viu? Jesus é sincero. Do mesmo modo, qualquer um de vós, calcule logo, sente logo e pense, qualquer um de vós, se não estiver disposto a lutar para renunciar-se a si próprio, a tudo que tem, nem venha, nem tente, nem comece, não pode ser meu discípulo. É esse o evangelho de hoje. É Jesus colocando as cartas na mesa, com toda a sinceridade e com toda a clareza. Jesus é franco. E aqui não tem padre, não tem bispo, não tem freira, não tem catequista bonzinho, não tem ninguém que possa mudar essas exigências de Jesus. Me dá muita tristeza quando vejo alguns teólogos que querem deturpar o evangelho, adocicar o evangelho, facilitar o evangelho para um maior número de pessoas serem cristãs, serem católicos. Estão errados, estão traindo Jesus. Jesus é doce, Jesus é bom, Jesus é misericordioso, Jesus nos ama, mas Jesus nunca falta com a verdade. Jesus nunca alisa a nossa cabeça. Jesus não deturpa o plano de Deus. Jesus não deturpa as exigências do Pai para que um maior número de pessoas o aceitem e o sigam. Então que a gente aprenda com Jesus.
Eu digo tanto isso aqui, citando Madre Teresa de Calcutá, nós não fomos chamados a fazer sucesso, nós somos chamados a ser fiéis. Ser fiéis. É isso que o Senhor espera de nós, que a gente o aceite como ele é, e a gente o anuncie e o testemunhe diante do mundo como ele é. Você veja, por exemplo, nas questões de moral. É por isso que tem muita gente deixando a igreja, essa exigência da igreja contra o divórcio. Pode deixar a igreja, pode deixar, mas Jesus não permite o divórcio. Está bem claro no Evangelho. Por que é que a igreja não permite, não aprova, por exemplo, o controle de natalidade feito de modo artificial? Porque é contra a moral do Evangelho. Por que é que a igreja não aceita o sexo antes do casamento? Porque Nosso Senhor não aceita. É por isso que o pessoal está deixando a igreja. Paciência, paciência. Veja, a igreja não é dona da verdade. A verdade é Cristo e a igreja é serva da verdade. A igreja é serva de Cristo e esse Cristo, nós acabamos de ouvir como é exigente. Meus irmãos, pensemos nisso e peçamos a Jesus que converta o nosso coração a Ele. Não é Jesus que tem que se converter a gente. Não é o Evangelho que tem que descer até a nossa medida. Nós é que devemos nos converter a Jesus e ao seu Evangelho. Nós é que devemos abraçar a medida de Cristo. Agora só nos resta receber a bênção de nosso Senhor para esta semana. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquemos agora com o canto para a Virgem Maria e uma boa semana, um bom domingo na graça de Deus, até de hoje a 8, se Deus quiser.